1 em diante, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite. Lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou-se, porque não tinha havido chuva na terra. Continuando, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidão, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço a ter numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e moramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Aleluia. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. A igreja me ajuda a pedir ao nosso Deus, dizendo assim: Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, fala com a sua igreja, através da revelação da sua palavra. Amém. A igreja pode sentar-se. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Começando logo por essa passagem onde o profeta Elias, um profeta que ele não tinha, como se diz, genealogia na Bíblia, ele não tinha descendência, a Bíblia não mostra, assim como mostra em certos casos, lá em Josué, filho de Num, ou outros profetas que já tinham seus pais, tinham alguém que levou ele lá. Mas Elias, ele aparece, Deus o coloca na história, e Deus coloca ele, aleluia, coloca logo numa tarefa bem difícil, porque ele teria que chegar e dar a um rei uma mensagem que não era muito fácil, porque a palavra vai dizer que o rei Acabe, ele era um rei poderosíssimo na época, e esse rei ele era de Israel, do povo escolhido, mas esse rei vai e faz o que não era o certo. Ele vai e se casa, ele escolhe uma mulher para se casar, mas uma mulher do Sidônio, de um lugar chamado Sidão. E aquela filha do rei de Sidão, eles adoravam lá deuses. Eles não adoravam, como pregou o nosso irmão Denilson aí, um Deus criador do céu e da terra, mas eles adoravam a deuses. Aleluia, Jesus. E eles tinham o Deus Baal. Então esse Deus Baal, ou Bel, como pode ser também falado, que na língua hebraica também diziam Bel. Então esse Deus que eles adoravam, então quando aquela mulher, a Jezabel, quando ela se casa com Acabe, ela traz
para eles adorarem todos aqueles deuses que eles adoravam lá. E ela traz para o povo de Israel, o povo de Deus. E aquele rei Acabe, a Bíblia vai dizer que ele, nesse momento, ele esquece que ele adorava o Senhor, que criou o céu e a terra. E ele deixa de adorar o Senhor e começa a adorar aqueles outros deuses. E aquele rei, o rei Etbaal, que era o pai de Jezabel, tudo que chovia, quem que mandou a chuva? Era Baal. Se a planta produzia, por que produziu a planta? Baal fez produzir a planta. Então, naquela época, tudo era atribuído a Baal. Hoje não é diferente. Hoje, se você for ver aqui no mundo, o Deus Criador, ele é esquecido, ele é deixado de lado. Quem manda a chuva? Ou é Pedro, ou é Paulo, ou é não sei quem mais, mas não é atribuído ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou o céu e a terra. E muitas vezes, ou ainda hoje, nós podemos ter uma experiência que está acontecendo com os nossos irmãos aqui do Sul, onde muitos estão perecendo. Mas por quê? Se você for analisar, hoje em dia todo mundo conhece, sabe usar internet, essas coisas. Se você for analisar, se você for escolher lá, você vai ver o estado mais que não tem nem religião, não é que são idólatras, mas até eles são ateus, realmente, a maioria deles. E isso que ainda se envolve com uma macumbaria, feitiçaria. Então, quando chega nesse ponto, aqui chegou nesse ponto a palavra de Deus nos mostrando, onde Elias vai dizer assim, ele chega diante do rei, um homem desconhecido, mal vestido, mas ele chega assim, ô rei, Acabe, eu vim aqui para dizer que de hoje em diante não cai chuva sobre a terra e nem orvalho, glória, porque Deus é Deus poderoso. Eles achavam que Baal, aquele outro Deus, é que mandava chuva, mas ele mostrou aqui que nem orvalho ele manda, porque nem orvalho ele podia, nem orvalho caía. Então quando Elias ele vai dizer, vai aparecer lá para o rei Acabe e ele vai dizer, não vai dizer nesses dias não chove, não vai dizer nessa semana, nesse mês não chove, ele vai dizer nesses anos não vai chover. Então até aquele tempo tudo estava produzindo, tudo chovendo, tudo conforme, tudo estava nos conforme, como se diz, mas a honra e a glória não era do Deus poderoso. A honra e a glória era dada àquele Deus, ao Deus Baal. Então hoje muitos estão perecendo no Rio Grande, não é por seca, mas por chuva. Então, estão clamando a que Deus? A que Deus eles têm clamado, será? Será que estão clamando realmente ao Deus Criador? Ou estão clamando a Baal, como fez aqui o profeta Elias, quando Jezebel veio lá e trouxe seus deuses? E a Bíblia vai dizer que o rei Acabe ele fez muito pior do que os outros reis que tinha naquela região, naquele lugar, para irritar o Senhor, porque ele fez altares, fez tudo mais para adorar a esse Deus, aonde Elias vai dizer, não chove agora, mas ele tinha que se esconder, porque Acabe era um rei poderosíssimo, e ele tinha autoridade para dizer, onde é que está aquele que disse que não chovia? Então Deus ele vai esconder. A Bíblia vai dizer no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nesse momento ele estava habitando no esconderijo do Altíssimo, porque Elias nesse momento ele é escondido por Deus. E Deus vai dizer assim para ele, você vai até o ribeiro de Querite, onde você vai beber água, e lá eu já tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Então glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos fazendo o segundo propósito, como o nosso irmão pregou aqui, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Deus não é que Ele vai ordenar a providência na tua vida, na minha vida. Deus já ordenou a providência na nossa vida. Então Deus é um Deus poderoso, basta estar caminhando segundo o propósito, segundo aquilo que Ele espera de nós. Então, esse Deus, Ele diz assim, eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E eles levavam carne para ele. Levavam carne, ele tinha carne e pão, e ele bebia água, ele tinha comida, ele tinha bebida, e ao redor todo mundo perecendo, porque imaginem só, aonde chovia, tudo produzia, de repente passa, que nem aqui, passou 3 anos sem chuva, e de repente o ribeiro, ele se seca. Mas espera aí, Deus falou para Elias, vai até o ribeiro e beberás do ribeiro.
Mas quando vê o ribeiro secou, e Deus tinha mandado Elias lá, talvez acontece muitas vezes na nossa vida, se nós analisar, buscar isso profundamente. Mas Deus, Ele coloca no meu coração, no teu coração, e nós sabemos que a coisa vem de Deus, faça isso, faça aquilo, mas quando é uma hora, Ele parece que não termina a água do ribeiro, como terminou aqui. Então, muitas vezes, a providência de Deus, ela pode terminar. E muitas vezes isso na nossa mente, cria uma situação complicada. Porque daí nós começamos a pensar, será que é de Deus? Será que Elias pensou naquele dia, será que foi Deus que me mandou nesse ribeiro? O ribeiro secou, agora eu não tenho água? Então, naquele momento, era Deus que tinha mandado. Só que se secou o ribeiro, se você, por exemplo, não tem a providência que você sabia que era de Deus, talvez aquilo que você sabia que era de Deus, que estava no teu coração, de repente você fica em dúvida, será que é Deus realmente que tinha colocado? Mas se for Deus, Ele não vai deixar perecer. Tanto que agora Deus vai dizer para Elias, agora você vai até uma cidade, até Sarepta, porque eu já ordenei a uma mulher viúva que ali te sustenta. Então Deus, Ele é poderoso. Deus, como Ele tinha ordenado aos corvos, agora Ele já ordenou a uma mulher viúva. Mas Deus, Ele não chegou lá e não falou com essa mulher viúva, olha, você vai sustentar Elias. Ela tinha aquilo no coração, na mente dela, mas ela não sabia, mas era Deus que já tinha ordenado aquilo para aquela mulher viúva. Então, essa palavra poderosíssima, que nós tivemos a oportunidade com os irmãos, com as irmãs, de ouvir aquele dia onde eu queria muito ver um pastor polonês pregando, apesar de nós ser polonês, eu nunca tinha visto. Então, nós chegamos lá aquele dia para escutar a pregação, e aquela pregação, por que veio falar comigo de uma maneira diferente? Porque o que eu vou falar aqui, nós temos testemunhas, escutaram aquele dia, o que aconteceu na minha vida também, por que aquela palavra falou comigo, eu quero falar para a igreja também, porque tanto a minha esposa, a pastora, também são testemunhas, onde um certo dia a pastora ela falou assim, olha, nós temos que crer na palavra de Deus. Eu não preciso exaltar pastor, porque quem exalta é Deus. Eu não consigo nem exaltar, nem abater. Mas Deus, Ele consegue. A pastora falou assim, que ela via uma chave na minha mão. E eu fiquei com aquilo. Aquilo dá uma emoção. A gente sabe, tem uma chave, mas que chave? E para que serve? E daí, um certo dia, também eu não aconselho que vocês fiquem buscando, pesquisando no YouTube, onde tem lá aqueles... os pastores que eles fazem na vida da gente, que eles profetizam, que eles dizem as coisas, porque nós temos que buscar na palavra de Deus, não podemos crer na pessoa. Mas a minha esposa Helena, ela segue lá, acompanha uma pastora, onde você escreve no YouTube lá para ela, e ela sempre vai te dar uma palavra. Ela vai te dizer alguma coisa. E eu acredito que quando alguém profetiza na nossa vida, assim como a pastora profetizou, falou da chave, se for para se cumprir, Deus vai usar mais alguém para dizer. Se Deus usa 2 ou 3 pessoas para confirmar se aquilo é realmente verdade. Daí a minha esposa disse, escreva lá para a pastora, que ela assiste, ela vai te dizer alguma coisa sobre a tua vida. E quando eu escrevi lá no YouTube, o que ela vai me dizer? Ela vai confirmar o que a pastora falou, o que a pastora Ana falou. Ela disse, eu vejo uma chave na tua mão. Eu quase falei assim, eu já sei, mas o que eu faço com essa chave? E ela complementou, ela terminou de falar, só que tem um problema, você não sabe usar essa chave. Eu digo, beleza, agora melhorou. Agora sim, né? Agora eu tenho a chave e eu não sei usar. Digo, espero que ela me diga o que eu faço com essa chave. Não, só que ela falou, você não sabe usar. E deixou por isso. Eu digo, mas, olha, isso aí era antes daquele culto dos poloneses que nós fomos lá. E daí nós chegamos lá naquele culto, e a palavra a ser pregada aqui era sobre Elias e a viúva. Onde Elias vai até a viúva para sustentar ele. E ele chega lá diante daquela viúva, e o que Elias vai... Ele enxerga aquela viúva, e claro que Deus tinha colocado no coração dele, eles não tinham conhecimento, ele não conhecia ela nem nada, mas é onde ele chega diante dela e fala, traga água para que eu beba, traga uma jarra de água para que eu beba.
naquele tempo, a água, claro que o povo lá tinha um poço, ainda tinha um pouco de água para beber e tudo, mas antes que ela fosse, ele vai dizer assim para ela: traga também na tua mão um pedaço de pão. Poderoso, glória a Deus. Mas pão, o alimento de todos eles estava terminando, porque 3 anos de seca, imagine, por mais que você tivesse com depósito forado, 3 anos é 3 anos, e todo mundo se alimentando, buscando aquilo lá, e aquela pregação, aonde aquele profeta que veio lá de longe, aonde ele começa a falar e começa a pregar, então foi maravilhoso, foi uma palavra poderosa, aonde ele vai nos mostrar assim, vai falar, aonde Elias chega a uma pobre viúva e vai pedir para ela água e vai pedir um pedaço de pão, mas ela vai dizer assim: ó, veja aqui, eu estou juntando uns cavaquinhos aqui, uns gravetinhos, eu vou fazer fogo e vou fazer o resto do alimento para mim e para o meu filho, porque ela era viúva. E viúva naquela época não tinha salário do governo, não tinha nada, o alimento dela era aquilo. Ela falou: tenha só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, eu vou preparar e nós vamos comer e vamos morrer. Aleluia. Então veja só que poderoso isso, porque muitas vezes na nossa vida parece que a providência não vem, a gente olha, a gente não alimento, glória a Deus nós temos, mas muitas vezes o que precisamos parece que não vem, aquilo será a última vez, será a última coisa, ou está faltando, ou não temos isso, ou não está dando certo. Muitas vezes nós achamos que vamos morrer na fé, que vamos morrer que não vai ter mais, mas nós temos um Deus, um Deus, oh, aleluia. Então um Deus poderoso, onde naquele momento ela diz que eu vou morrer, mas o profeta diz assim para ela: não temas. E a Bíblia tem muito disso, tem não temas para todo dia do ano, tem 365 não temas. Deus está dizendo todo dia do ano para nós: não temas. Então quando o profeta Elias vai falar com essa viúva, ele diz, primeira coisa que ele diz: não temas, faça primeiro para mim. É brincadeira, né? Veja, ela só tinha um pouquinho que só dava para ela, para o filho dela, para fazer aquele alimento, comer e morrer. Mas o profeta vai dizer: faça primeiro para mim. Aleluia! Então, esse Elias, Eli, os irmãos já ouviram muito isso? É Deus. Essa palavra, essas duas letras significa Deus. Tanto que Jesus lá na crucificação ele falou, eu agora não lembro bem, mas Eliá, por que me abandonaste? Ele fala para o Pai, fala para Deus. Então Elias, ele já significa, o nome já quer dizer Deus. Quando Deus diz assim: faça primeiro para mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós deixamos de fazer isso. E eu vou falar aqui, não é que eu queira bancar o tal, mas eu vou confessar. Eu confesso o pecado diante de Deus, posso confessar diante dos irmãos. Eu vou falar de dízimo, os pastores não falam disso. E eu creio que a pastora pode até não gostar muito, pastor, mas muitas vezes eu tenho fraquejado. Sabe por quê? Porque a gente faz as compras e quando é o fim do mês, não fecha, sabe? Tem só aquilo que você vai conseguir pagar a conta. E eu tenho falado muitas vezes para minha esposa: vamos deixar para nós colaborar com a igreja no outro mês. E chega outro mês e não tem. E a palavra vai dizer aqui que Deus, ele vai pedir para o profeta, o Elias vai dizer assim: ela só tinha aquele pouquinho de azeite e pouquinho de farinha, mas ele falou: faça primeiro para mim. Glória a Deus, aleluia. Então, e daí o azeite da farinha não vai terminar a farinha e o azeite. Então nós temos que ter essa fé. Mas não é, eu estou falando aqui de dízimo. Se nós pensarmos assim: nós estamos dando dízimo para o pastor ou para a pastora, a gente até pensa assim: será então eu deixo? Mas nós temos que pensar: nós estamos entregando para a obra de Deus, é para Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos deixar da parte do dízimo, assim como algum irmão já falou aqui. Que tal será que se nós levar esse pouquinho que nós temos de tempo, será que nós estamos entregando esse primeiro tempo para Deus, para uma oração? Será que muitas vezes eu creio que comigo já aconteceu, depois eu oro,
depois eu falo com Deus, depois eu pego a Bíblia. Mas Elias, ele falou primeiro para mim. Então, se nós oferecer primeiro para Deus, seja do tempo, seja da nossa vida, seja o louvor, seja a adoração, Deus não vai deixar faltar na nossa vida. Basta nós crer, entender isso e crer. Tudo que nós tiver na nossa vida, de pouquinho. É claro que quando nós sobra, quando nós temos bastante, é facinho de oferecer, é facinho de entregar. Agora, quando temos pouco, e Deus ele não está pedindo quando está sobrando, quando nós temos para entregar. Vou repetir, não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo. É daquele pouco que nós temos, talvez de tempo sobrando. Vamos entregar isso para Deus. E continuando, o que eu quero dizer? Que a palavra de Deus falou comigo naquele culto que fomos aqui participar, uma das nossas irmãs estão hoje aqui, por causa que aquele profeta que Deus mandou lá de longe, ele contou assim: quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tive um sonho. É poderosíssimo isso. Ele disse: eu sonhei que bem por cima, na altura das nuvens, passava um grande rio de água. Lá bem no alto, ele disse que ele teve um sonho. E esse rio passava lá por cima e de repente tinha uma queda de água. Os irmãos podem imaginar como é uma queda, que ele caía como se fosse em cima da igreja, Aleluia. em cima do povo, em cima de nós. E o que ele vai dizer que me tocou naquele momento, os irmãos ouviram, talvez lembrem, aonde ele vai dizer que ele pergunta, ele interpreta aquele sonho dele. O que seria isso? Um rio muito grande, onde tinha uma queda de água em cima da igreja, e aquela água estava caindo para cima. Só que nenhuma gota não chegava para baixo. Aquilo vinha o vento e levava. E ele fala mais uma vez, os irmãs que estão aqui podem lembrar, que ele fala de uma chave. A chave que a igreja tem, aleluia. Ele vai dizer da chave mais uma vez. Eu já tinha escutado bastante da chave, e ele vai dizer: vocês têm uma chave na mão e vocês não estão sabendo usar. E ele glória a Deus, repetindo aleluia. o que um profeta já tinha falado comigo, o tu profetiza. Vocês não estão sabendo usar a chave que está na mão. Deus tem colocado a chave na mão, e esse rio era bênção caindo, mas essa bênção não chegava no povo, porque a chave não estava sendo usada. Nós estamos querendo entregar para Deus só aquilo que está sobrando. Nós não queremos